Por que você está perdendo tempo, energia e atenção com isso? Se não impacta o plano, por que você está se distraindo? A decisão que você vai tomar depois da decisão que você já tomou mudará o rumo da sua vida. As nossas emoções, elas só duram 90 segundos. Então, se você está há mais de 90 segundos sentindo uma determinada emoção, independentemente aqui, nesse caso, dela ser boa ou ruim, você está em loop. Como sustentar o compromisso necessário ao longo do tempo para que você possa efetivamente realizar o seu sonho grande? Tudo bem, aliado? Hoje é o dia em que a gente vai aprofundar o tema desse mês, que é compromisso. Você vai entender por que a gente trouxe esse tema, como a gente vai desdobrá-lo e qual é o objetivo final que a gente tem com ele. E ainda aqui você vai entender como sustentar o teu compromisso ao longo desse mês, desse trimestre e desse ano de 2026. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui? O viés de motivo. Qual é o motivo da gente ter trazido esse tema? Qual é o porquê por trás dele? E a gente tem que entender que quando nós estamos falando de compromisso, nós sempre vamos olhar para onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar. Então, eu trago aqui como ponto A e ponto B e nós inevitavelmente temos uma jornada. Essa jornada é composta de vários elementos, que a gente vai entrar aqui em alguns deles, mas o principal ponto é onde você está, onde você quer chegar. E uma vez que você traçou o teu compromisso para chegar até isso no seu plano perfeito, fez a sua carta, estabeleceu quais são os seus objetivos, estabeleceu quais são as suas percepções sobre o que está te impedindo, suas decisões em função disso e suas ações justamente para progredir, o próximo passo é você sustentar isso ao longo do tempo. Então, por que a gente trouxe esse tema? Qual é o motivo da gente ter trazido? Porque nós fizemos um plano perfeito, um evento sensacional, justamente para você entender como planejar todo o processo de onde você está até onde você quer chegar, mas, inevitavelmente, o próximo passo disso é o compromisso. Então, o motivo pelo qual a gente trouxe o mês do compromisso é para que você entenda realmente como dar prosseguimento ao seu plano perfeito. E o objetivo é fechar o gap entre ponto A e ponto B, entre onde você está e onde você quer chegar. E você faz isso através de 3 pilares: clareza, custo e compromisso. Clareza e custo você já entendeu muito sobre no plano perfeito. Quando você estruturou, quando você fez as suas lições aprendidas, quando você olhou para a matriz de utilidade dos problemas nas suas relações. Então, você tem clareza do que você quer, e você tem clareza de que você quer. Essas duas coisas são diferentes. Você tem que, de fato, querer o que quer que seja que você quer, mas você também tem que saber o que é isso. Então, clareza do que você quer e clareza de que você quer. Agora, relativo ao custo, é um ponto extremamente importante e você entendeu que existe um custo que ele é sobre dinheiro, existe um custo que ele é sobre energia, existe um custo que ele é sobre tempo e um custo que ele é sobre atenção. E uma pergunta que eu já fiz para você no encontro de reforço lá de trás é: para onde essa seta está apontando? Para onde o seu dinheiro, a sua energia, o seu tempo e a sua atenção estão apontando? Mas aqui na Aliança nós sabemos que isso aqui não é tudo. Que existe um custo que ele é velado e esse custo é o custo relacional do avanço. Quando a gente olha para isso, para o que a gente está olhando? A gente está olhando para quem eu tenho que deixar ir e quem eu tenho que deixar para ir. Normalmente a gente só olha para o lado positivo do avanço e para o lado negativo do problema. Mas, aliado, e talvez você já tenha percebido isso, existe um lado negativo do avanço e um lado positivo do problema. E é aí que entra justamente o custo relacional. É onde as coisas começam a se inverter, é onde a gente começa a deixar de tomar certas decisões em função das nossas relações, em vez de entender as nossas relações a partir das nossas decisões. Só que uma vez que você já fez o seu plano perfeito, já entendeu sobre clareza, já entendeu sobre custo, fez sua carta de compromisso,
você precisa agora, e isso é imprescindível, sustentar esse compromisso ao longo do tempo. E é isso que você vai aprender a fazer hoje, o que nos leva para o nosso próximo passo, que é o que é, de fato, esse compromisso? Quando a gente olha para esse compromisso, a gente está olhando para o quê? Como eu defino isso? É fazer o que você falou que ia fazer. Sim, mas o compromisso ele é a repetição diligente, disciplinada, constante de uma decisão ao longo do tempo necessário para chegar até onde você queria. Então, o compromisso, ele não é uma coisa que você faz uma vez. Ele é uma coisa que você precisa sustentar constantemente ao longo do tempo. E o que nos leva para um segundo ponto, que é o quê? A decisão que você vai tomar depois da decisão que você já tomou mudará o rumo da sua vida. Vou falar de novo. A decisão que você vai tomar depois da decisão que você tomou mudará o rumo da sua vida. Isso aqui é o cerne do compromisso. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar para compromisso, a gente precisa olhar para a repetição de decisão ao longo do tempo. Você tomou uma decisão no plano perfeito, mas você teve que tomar outras decisões nos dias subsequentes. A decisão de fazer aquilo que você colocou no plano. E hoje você vai tomar outra decisão, de continuar fazendo aquilo com o que você se comprometeu lá atrás. Amanhã a mesma coisa, depois a mesma coisa. Então, o compromisso ele é a repetição diligente de uma decisão ao longo do tempo. E aí, para onde a gente vai agora? Não é só que você fez o plano, você entendeu qual é o caminho para chegar até lá e você vai se comprometer com isso que tudo simplesmente vai dar certo. Existem obstáculos nesse processo. E eu separei esses obstáculos em duas categorias: você e ambiente. A gente pode separar basicamente a nossa vida nesses dois elementos. Existe você e existe o ambiente em que você está inserido. Então, quando a gente olha para você, o que existe aqui? Existem pensamentos, existem comportamentos, existem sentimentos, existem emoções. Tudo isso acontece dentro de você. Tudo isso ninguém mais vê, o seu comportamento as pessoas veem, mas o porquê, o motivo, o padrão e etc., tudo acontece na sua vida. E no que a gente tem no ambiente? A gente tem principalmente um ambiente dividido entre duas coisas: o ambiente social e o ambiente físico. Quando a gente olha para essa separação, a gente está olhando para relações e a gente está olhando para lugar, espaço e coisas. Eu olho para isso mais ou menos dessa forma aqui, como uma divisão um pouco mais visual desse processo. Eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, eu tenho comportamentos, e aqui eu tenho o social e eu tenho o físico. E isso aqui no meio é a sua vida. Sua vida é composta por você e o seu ambiente. O seu ambiente é composto por pessoas e por coisas e lugares, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a analisar a nossa vida de uma forma um pouquinho diferente. E qual é o ponto que eu trouxe aqui? Obstáculos, tá? Pensamentos podem ser obstáculos? Podem. Se você começa a ter um monte de pensamento que, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu acho que eu viajei, eu acho que eu me empolguei lá, eu estava no dia no plano perfeito, estava lá presencialmente, achei tudo muito legal, a Jaque falando, o Jordão falando, a Cida falando e na verdade, eu acho que não vai funcionar como eu achei que ia funcionar, sabe? Deu certo para o outro, mas não necessariamente vai dar certo para mim. Querido aliado, querida aliada, existem muitas formas da sua dependência emocional se manifestar. Aqui na Aliança Divergente, nós falamos de 5 danos da dependência emocional. A gente fala de medo, culpa, procrastinação, desânimo e insegurança. E essas coisas elas acontecem na nossa vida e muitas vezes no nosso aspecto mais subjetivo, aqui dentro da gente.
A próxima parte é justamente te dar uma estratégia, na verdade, várias estratégias para você lidar com esses obstáculos. Mas primeiro eu vou entrar um pouquinho mais nisso aqui. Depois disso, nós temos comportamentos. Quantos dos nossos comportamentos contribuem para aquilo que a gente quer? Lembra do ponto A e do ponto B? Quando a gente está olhando para cada um desses pontos aqui, nós temos que analisar sempre acontecimento, comportamento e relacionamento. Acontecimento, comportamento e relacionamento. Acontecimento, comportamento e relacionamento. Para o aliado mais atento, sabe que esses pontos vermelhos aqui, eles são alguma coisa que algumas pessoas têm medo e outras já entenderam que quanto mais, melhor. E esse ponto vermelho aqui é a pré-queda. A pré-queda é uma bifurcação existencial. É o momento em que você tem duas possibilidades. Você pode repetir o padrão e cair, por isso pré-queda, ou você pode romper o padrão e subir. A pré-queda também é pré-salto. Então, em todas essas oportunidades, nós precisamos analisar os 3 padrões que existem, os 3 tipos de padrões: acontecimento, comportamento e relacionamento. Então, quando a gente está olhando para comportamentos, a gente está olhando para comportamentos que nos atrapalham e a gente está olhando para comportamentos que nos apoiam, que nos ajudam a chegar onde a gente quer. Então, existem comportamentos que são atrapalhos e existem comportamentos que são atalhos. E isso é para tudo. E você vai entender daqui a pouquinho. Mas, nesse primeiro momento, eu quero que você tenha isso em mente. Os comportamentos podem fazer você avançar ou podem te atrasar ou inviabilizar o teu objetivo, o teu compromisso. Existem comportamentos que vão jogar contra você e existem comportamentos que vão jogar a seu favor, na direção do teu objetivo e na sustentação do teu compromisso para alcançar esse objetivo. Então existem também os sentimentos e as emoções. E aí quando a gente olha para emoções, até sentimentos. Sentimentos são os nomes que a gente dá para as nossas emoções, enfim. Então o ponto aqui é realmente mais associado às emoções. E tem uma coisa que pouca gente sabe, que é que as nossas emoções elas só duram 90 segundos. Como assim, Jordão? Já fiquei dias inteiros com raiva de alguém ou sentindo uma mágoa, uma coisa ruim, uma tristeza. Sim, você pode ficar mais de 90 segundos sentindo alguma coisa, com uma determinada emoção. Mas neurofisiologicamente falando, do momento que você pensa em alguma coisa, daquilo que são hormônios e neurotransmissores percorrendo a sua corrente sanguínea até aquilo se dissipar completamente, todo esse percurso demora 90 segundos, 1 minuto e meio. Então, se você está a mais de 90 segundos sentindo uma determinada emoção, independentemente aqui, nesse caso, dela ser boa ou ruim, você está em loop. Você está repetindo um determinado cenário internamente, porque o nosso cérebro não diferencia muito o lado de fora e o lado de dentro. Você pode estar repetindo do lado de fora também, mas você pode estar repetindo do lado de dentro. Tipo uma conversa interna que fica ali, um disco arranhado, sempre a mesma coisa. Por exemplo, o que eu falei antes. Eu acho que foi viagem, eu acho que eu só me empolguei, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso. E você vai, seu corpo vai se contraindo, você vai entrando quase em posição fetal e deitando no chão do seu quarto, da sua sala. Então, com as emoções, a gente precisa levar em consideração que elas só duram 90 segundos. Eu já estou aqui pulando um pouquinho para o nosso segundo ponto, que são as estratégias, mas justamente quando você está sentindo uma coisa há muito tempo e ela não é uma coisa boa, ela não é um atalho, ela é um atrapalho, existem coisas que você pode fazer para mudar isso. E eu vou entrar nisso daqui a pouco. Sobre as relações, muito do que a gente já fala aqui, eu vou entrar mais. Sobre lugar, a mesma coisa. Existem lugares, espaços, coisas que são atalhos, e existem lugares, espaços e coisas que são atrapalhos. O seu sofá na frente da sua TV favorece um determinado comportamento. Chegar em casa, sentar no sofá e assistir TV. Se você não tiver o sofá na frente da TV ou não tiver a TV na sala, a sua sala vai favorecer outro tipo de comportamento. Se você tiver o livro que você pegou para ler do lado do seu sofá, a tendência vai ser você sentar no sofá, pegar o livro e começar a ler. O lugar que você está, o espaço e as coisas podem ser atalhos
ou atrapalhos. Podem favorecer o compromisso que você fez ou podem desfavorecer o compromisso que você fez. Então vamos propriamente entrar aqui nessas estratégias, né? Então, sobre você, como eu falei, a gente tem principalmente aqui os pensamentos e para isso nós precisamos mudar o repertório, mudar as referências, conversar com pessoas que de fato queiram alcançar. Fala com o seu grupo, fala com a sua tribo, fala com os outros aliados, porque eles vão olhar para você e eles vão perguntar qual é o motivo e objetivo que você tem com isso, qual é o seu plano perfeito. Eles vão de fato te provocar e te apoiar para que você mude o disco e você possa avançar na direção dos seus objetivos. Eles vão ser atalhos em vez de atrapalhos. Sobre aqui os comportamentos, mesma coisa. Quais são converse com as pessoas que alcançaram as coisas que você quer alcançar e identifique ou questione elas sobre quais são os comportamentos que elas têm. E aqui tem um ponto muito importante. Lembra da escala da postura? A escala da postura, ela tem 5 degraus, né? E muitas vezes a gente fica preso aqui, ó, no reclamar. A gente fica preso no justificar. E a gente nunca sobe para o questionar. O questionar, ele é um degrau muito importante. Porque justamente é aqui que você pode começar a descobrir coisas que antes você não sabia. Mas tem uma armadilha aqui. Porque é aqui que você pode perguntar para descer também. Então você pode questionar de uma forma que você queira alcançar o seu objetivo. Porra, eu não estou conseguindo, o que eu faço para conseguir? Ou, por que eu não estou conseguindo? E aí você pode responder, porque nunca vai dar certo para mim mesmo, porque as coisas não funcionam, porque fulano era diferente de mim, porque... E aí tudo isso é para descer, tudo isso é para encontrar uma justificativa, tudo isso é para reclamar. Agora, por que não eu? Por que eu não? Por que eu não consegui ainda? O que eu preciso ajeitar na minha vida para poder subir? Entende? Então existem muitas formas de você questionar que podem servir de atalho ou de atrapalho. Podem servir para você subir ou para você descer a escala da postura. E para o comportamento é a mesma coisa. Você precisa descobrir quais são os seus comportamentos que estão favorecendo o seu compromisso e o seu objetivo e quais são os comportamentos que estão desfavorecendo. Então, atalho e atrapalho. E do último ponto aqui, nas emoções que nós temos dentro de você, a gente precisa olhar para os 90 segundos que eu já trouxe anteriormente. E o que você pode fazer para mudar a forma como você está se sentindo de fato? Você pode mudar o lugar que você está, você pode mudar as pessoas, você pode mudar a música que você está ouvindo, você pode mudar o que você está assistindo, o conteúdo que você está consumindo. Você pode mudar tudo isso. E tudo isso, cada uma dessas coisas que eu citei são elementos diferentes que compõem a sua vida, que compõem o seu estado, que compõem você e a forma como você está sentindo. Afetam. Existe uma retroalimentação entre interno e externo. O seu interno afeta a forma como você percebe o lado de fora e o lado de fora afeta a forma como você se sente do lado de dentro. Conforme você vai mexendo no lado de dentro e você vai mexendo no lado de fora, você vai mudando a forma como você se sente, você muda o seu estado. Lembra? Existe estado e existe estágio. Você precisa mudar o seu estado para que com o tempo você consiga mudar de estágio. Aqui é muito importante olhar para isso. E associado ao nosso ambiente, são aqueles pontos que eu trouxe. Nós temos relações aqui, e eu vou trazer de forma mais específica. Que tipos de relações? Nós temos as relações amorosas, cônjuge e etc. Nós temos os parentes, que pode ser pai, mãe, filhos crescidos, tio, tia, primos, toda essa cambada de gente. Nós temos aqui também amigos e nós temos as pessoas que nós conhecemos do nosso trabalho. Claro que pode ter uma sobreposição entre esses diferentes grupos. Eu posso estar... A pessoa que é minha cônjuge pode ser uma pessoa do meu trabalho, ou o meu parente pode trabalhar comigo, ou o meu parente pode ser meu amigo, ou o meu amigo pode trabalhar comigo, enfim. É óbvio que podem haver sobreposições e interseções entre esses diferentes grupos. Mas qual é o ponto aqui?
Quando a gente está olhando para relações, de novo, nós temos a dicotomia entre atalho e atrapalho. E existem relações amorosas que são atalhos e existem relações amorosas que são atrapalhos. E qualquer uma dessas relações pode entrar nesse lugar. E aí a gente tem o ponto que é muito interessante, que é a questão do núcleo. Quando você faz o seu protocolo de combate à dependência emocional, a gente tem a representação do núcleo interno e do núcleo externo. Então, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é o seu núcleo, e é onde a gente precisa começar a mexer, a limpar, para que outras pessoas que não deveriam estar no nosso núcleo parem de interferir nesse núcleo. Então, quando a gente fala, tem gente no seu núcleo, fulano está no seu núcleo, o que a gente está falando é, o estado ou a ação dessa pessoa interfere no seu estado ou na sua ação. E ao interferir, se torna um atrapalho. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E aí, o núcleo externo é quando justamente você está interferindo no núcleo do outro. O seu estado ou a sua ação interfere no estado ou na ação daquela pessoa. E nas nossas relações, o que a gente precisa começar a fazer é começar a transformá-las no que a gente chama de relações saudáveis. As relações saudáveis possuem vínculos fortes e limites claros. É por isso que a gente fala da imprescindibilidade, não sei nem se eu acabei de inventar essa palavra, mas o quão imprescindível é a conversa difícil. E aí tem gente que fala, pô, mas conversa não é difícil, ela é necessária e tal e tudo mais. Se o termo que a gente está utilizando para falar sobre essa prática já está te travando, você está se distraindo. É muito importante que você preste atenção nisso, porque não é sobre o termo. É sobre o fato de que você está se distraindo com o termo que a gente está utilizando, em vez de fato ir lá e ter a conversa difícil. Entende? Então, essa estratégia da conversa difícil é como você coloca limite nas relações. Mas, Rafael, vocês não falam que no caso do cônjuge, ele precisa estar no nosso núcleo? Sim. Assim como filhos pequenos. Então, aqui tu pode pensar também em família. Filhos pequenos precisam estar no seu núcleo e você no núcleo deles. Assim como cônjuge, assim como marido, mulher e etc. Como é que eu ajusto essa relação, então? Alinhamento de casal. E o plano perfeito, inclusive, é perfeito para isso. Quais são os nossos sonhos? Quais são os meus? Quais são os seus? O que você botou aí no seu sonho grande e o que eu botei? Será que a gente botou algo que faz sentido junto? Ou a gente botou algo que é dissonante ou até diametralmente oposto? Eu quero morar na praia e você quer morar no campo. Eu quero ser um cara da cidade e você quer ser uma pessoa da natureza. Eu quero conquistar o mundo e ganhar muito dinheiro e você quer uma vida simples. Nós estamos indo para o mesmo lugar ou não? E se não, nós queremos ir mesmo assim e não ficarmos juntos? Ou queremos ajustar a rota para que fiquemos juntos? Esse alinhamento de casal vai envolver decisões difíceis, seja para um lado ou seja para o outro, seja de uma forma ou seja de outra. Mas isso não muda o fato de que nós precisamos tomá-las. Então muita gente enrola porque no fundo não quer olhar para cá, não quer ajustar a relação, tem medo do que pode acontecer, mas lembra, o medo é um equívoco e acreditar nele, geralmente, é uma tolice. Medo? Protocolo não vai com medo mesmo. Não é para você ir com medo mesmo. Tá com medo? Roda um protocolo de combate ao medo. Então, vamos lá. Parentes, limites claros, gente. Limites claros. Acho que a gente já pode começar a ir para o próximo nível da aliança divergente, sabe? A gente teve o chamado aí. Não faz sentido. Limites claros, protocolo de combate à dependência emocional, protocolo de proteção emocional, protocolo de combate à culpa, ok? Sobre amigos, mesma coisa. No trabalho, limites claros. Você é um profissional, você é uma profissional. Entende? As suas relações no trabalho não podem mudar o seu motivo e objetivo, atrapalhar o seu motivo e objetivo de estar ali.
Você foi para o trabalho para ter reconhecimento e afeto ou você foi para o trabalho para ter recompensa, sentido e legado? Escala da maturidade. Afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado. Entenda de fato por que você está ali. E não deixe outras coisas te atrapalharem nisso. E aí, por último, nós temos o ambiente físico, que é justamente o que eu trouxe anteriormente. Você pode transformar a sua casa num antro de compromisso com o seu sonho. Ou a sua casa pode ser o pior lugar para realizar o seu sonho grande. A composição física dos espaços pode ser o pior lugar. Os cômodos podem ser o pior lugar. Às vezes o lugar onde você mora é o pior lugar, o bairro em que você está é o pior lugar, a cidade que você está é o pior lugar. Às vezes até o país. Espaço físico e as coisas que estão ali. Quais são os livros que você tem em casa? Do lado da sua cama tem uma cabeceira com livros que vão te apoiar no teu sonho ou só o teu celular fica ali e com a rede social? Até isso. Aqui não é propriamente um espaço físico, mas como o digital ganha cada vez mais uma camada na nossa vida, inclusive social, nós precisamos levar em consideração que nós temos, eu nem tinha pensado nisso, inclusive, que nós temos um negocinho chamado celular e que ele tem um monte de aplicativozinhos, né? Quais são os aplicativos que estão na primeira tela do seu celular? Se tu abrir o meu celular, que eu não sei onde está aqui, tu vai ver que naqueles gadgetzinhos, os primeiros que ficam ali embaixo, que seriam os atalhos, tu vai ver o meu marca-passos ali. Porque de manhã eu vou clicar nele e vou ouvir o áudio diário. Tu vai ver o GPT. Por quê? Porque eu uso para aprofundar temas, para tirar dúvidas, para ver questões, para criar coisas. Quais são os primeiros aplicativos que aparecem na tela do seu celular? É TikTok, Instagram e etc. São aplicativos que vão te desviar do que você quer? Ou são aplicativos que vão te forçar a manter o teu compromisso? Tem gente que exclui o Instagram por um tempo. Tem gente que exclui o TikTok. Não porque o aplicativo é do mal, entenda. Mas você tem que entender se ele é um apoio, se ele é um atalho ou se ele é um atrapalho. Quando você entende isso, você começa a chegar realmente num novo nível de jogo, em que você tem uma clareza muito maior. Num outro encontro de reforço que eu trouxe sobre como recomeçar do jeito certo em 2026, eu falei sobre plano definido, óculos novos e postura divergente. A postura, ela está extremamente relacionada com o compromisso. Lembra como eu defini o compromisso? Como a repetição de uma decisão de forma diligente ao longo do tempo. Ou seja, que tempo? Até você alcançar o teu objetivo. Até você alcançar o teu sonho. Até você poder traçar um novo plano. Até você fazer um novo compromisso. Postura, gente. Postura. Óculos certos para quê? Para que nesse processo você identifique os padrões de acontecimento, comportamento e relacionamento. Para que você possa utilizar a pré-queda do jeito certo. Que jeito certo, Jordão? Para que você possa entender que aquilo é uma bifurcação que você pode repetir e cair ou romper e subir e você entenda qual é o padrão que você estava repetindo e você o rompa. Você aja de forma diferente de como você agia antes. Você comece a romper a primeira camada do padrão. E aí você vai olhar para quê quando você faz isso? Você vai olhar para duas coisas. A matriz de impacto, que ela envolve intensidade e momento, e você já sabe que tudo vem do tamanho certo e na hora certa, e a matriz de utilidade dos problemas nas relações, que nós temos punir, poupar, unir e afastar. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essas duas coisas, a gente consegue entender por que isso aconteceu agora e por que tem esse tamanho, esse problema, e entender qual utilidade ele está servindo. Se a gente está unindo para punir, unindo para poupar, se a gente está afastando para poupar ou afastando para punir. Então nós conseguimos identificar a utilidade daquele problema, naquele momento, daquele tamanho, nas nossas relações e dessa forma romper o padrão, para que a gente possa subir em vez de viver o loop, em vez de ter que viver tudo de novo. E não tudo de novo exatamente da mesma forma. Porque se você não deu conta de romper aqui, vai aparecer um pouco ou muito maior.
Tem uma coisa que eu quero trazer por último aqui, que é muito importante, que é o plano perfeito, ele define os acontecimentos. Então, o plano define os acontecimentos. Por que, Jordão? Porque o plano ele envolve novas vontades, novos desejos, novas decisões. Ele envolve você desistir de coisas, ele envolve você ter dúvidas sobre coisas. Lembra dos 4 gatilhos da pré-queda? Desejo, dúvida, decisão e desistência. Então, quando a gente olha para o plano, ele vai provocar novos acontecimentos. E quando você define um plano com clareza, você sabe que aquele acontecimento tem a ver com aquele plano que você definiu. Mas o que define o tamanho do acontecimento? E isso é a velocidade, o tempo que você definiu para aquilo acontecer. A velocidade com que você quer que aconteça, a restrição, o tamanho do período que você definiu. Uma coisa é eu chegar daqui até essa câmera aqui em 1 segundo, outra coisa é eu chegar em 1 minuto e meio. Para que eu chegue em 1 minuto e meio, as coisas podem acontecer de uma certa forma. Para que eu chegue em 1 segundo, elas têm que acontecer de outra. Eu vou ter que sair correndo, tirar o microfone, entende? Então, quando a gente está falando de pré-queda, quando a gente está falando de padrão, a quantidade de padrão que você vai ter que romper entre o seu ponto A e esse ponto B que você definiu, nesse tempo que você definiu o que você quer que aconteça, é muito maior. É quase como se você colapsasse todas as suas pré-quedas numa só. Por quê? Porque o você daqui, ele é a sua V1. Esse aqui é uma V35, talvez. É uma outra versão completamente diferente da que você está. Quanto maior o seu sonho, quanto maior o teu objetivo, mais distante ele é da versão em que você está. Logo, mais padrões você vai precisar romper para poder chegar até lá. Logo, maior terá que ser a pré-queda que você vai viver para que você tenha que romper todos esses padrões num curtíssimo espaço de tempo. Então, você pode definir, inclusive, o tamanho dos acontecimentos, no momento em que você define o tamanho do seu sonho e a velocidade com que você quer chegar lá. Então, define se você quer ir devagar, se você quer ir médio ou se você quer ir rápido. E não tem julgamento sobre isso. É sobre a sua disposição, mas também a sua... Vou usar capacidade aqui, mas não é exatamente isso. É sobre o quanto você vai dar conta de lidar com essas pré-quedas, com essas relações. A velocidade disso aqui, inclusive, depende de uma coisa muito importante. Se você quer ir rápido, os seus PDAs têm que ser de hora em hora. Um dia não pode passar sem que você feche um novo PDA. Sem que você tenha uma percepção sobre o que está te impedindo, tome uma decisão a partir disso e haja. Percebeu? Decide e age. Percebeu? Decide e age. Tem que ser assim. Caso contrário, você não tem como ir rápido. E tá tudo bem ir numa velocidade mais lenta, ir no médio ali. Entende o jogo. Vê como é que funciona. Coloca o pé na água. Depois você pode ir aumentando a velocidade também. Entende? E se você quiser ir devagar, tá tudo certo. Tá tudo certo. É sobre você entender por que as coisas estão acontecendo, como elas estão acontecendo, quando elas estão acontecendo e do tamanho que elas estão acontecendo. Com isso, claro para você, você tem não só a clareza do que você quer e de que você quer, a ciência sobre o custo de chegar até isso, mas o como sustentar o compromisso necessário ao longo do tempo para que você possa efetivamente realizar o seu sonho grande e dar todos os cheques necessários no seu plano perfeito. E essa foi uma grande introdução ao tema do mês, que é compromisso, para que você entenda de fato o que é compromisso, como sustentá-lo ao longo do tempo, como enfrentar os obstáculos e quais estratégias você pode utilizar justamente para sustentar apesar dos obstáculos que venham a aparecer. Diferenciando o que está do lado de dentro com o que está do lado de fora, sustentando a postura, utilizando os óculos divergentes e sempre voltando para o plano. O plano define os acontecimentos.
O plano traz clareza. Contrasta tudo com o plano. Se alguma coisa aconteceu, como é que isso impacta o meu plano? Porque se não impacta, aí lembra dos baldes? Dinheiro, energia, tempo e atenção? Por que você está perdendo tempo, energia e atenção com isso? Se não impacta o plano, por que você está se distraindo? Agora eu quero que você fique mais um pouquinho aqui para assistir ao celebre que a gente tem de um dos nossos aliados que justamente foi nesse lugar de fazer o que precisava ser feito e aí, você já sabe, o resultado se tornou só uma consequência inevitável. Não esqueça de preencher a pesquisa que a gente faz, o link vai estar aqui embaixo, para que você possa dizer o que você está achando desse encontro e quais são as sugestões que você tem para ele. A gente se vê no próximo encontro de reforço. Olá, divergentes! Eu sou a doutora Regiane Rodrigues, sou médica, sou empreendedora, mãe de uma menina linda de 8 anos e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu celebre. Antes de entrar na aliança, para quem estava de fora, parecia que a minha vida estava funcionando perfeitamente, mas por dentro eu estava esgotada. Eu sustentava relações que me cansavam completamente, tomava decisões que não eram totalmente minhas. Na prática, eu vivia um ritmo onde todo mundo mandava em mim. Eu mandava muito pouco, porque eu não sabia falar não. Eu não conseguia falar não. E isso impactava diretamente no meu financeiro. Como eu esperava sempre que alguém decidisse por mim, eu também esperava inconscientemente que fossem resolver por mim. Eu era tipo a menina que não tinha crescido, né? Esperava os meus pais resolverem, mesmo eles não resolvendo, porque eles não resolviam nada para mim, né? Eu sempre fui independente, mas inconscientemente eu queria esperar, eu queria receber, né? E aí eu não tinha um teto financeiro claro, eu não sabia quanto eu realmente ganhava, eu não tinha organização, era uma bagunça. E quando eu percebi qual que era esse padrão por trás disso, eu comecei a rodar os protocolos, eu consegui identificar, perceber e eu consegui romper esse padrão. Então, no financeiro, eu tive um celebre maravilhoso que quando eu identifiquei o meu teto, era de aproximadamente entre 7 a 10 mil. Depois da aliança, quando eu identifiquei e rompi esse padrão, esse teto passou de 30 mil, né? E o mais importante, isso para mim, não é somente ganhar mais, mas foi aprender a me permitir ganhar mais e sustentar esse crescimento com organização, com consciência. Nos relacionamentos, eu percebi que eu nem estava vivendo relações de verdade, porque eu tinha me fechado emocionalmente. Não era por falta de desejo de me relacionar. Eu tinha medo de repetir os padrões antigos, né? Então eu acreditava que me fechar era uma proteção que eu teria, né? Mas na verdade era a forma que eu tinha de não olhar para o que eu precisava, porque precisava ser ajustado em mim, né? Eu evitava conflitos, eu tinha dificuldades de colocar limites e isso atraía homens controladores, abusivos. Então, me fechando para relacionamento foi a forma que eu vi de me defender, vamos dizer isso, né? Então, eu vivia no automático, era sempre tentando ser forte, e isso me levou em janeiro de 2025 a um burnout, onde eu me vi perdida, eu estava esgotada, cheguei a tomar muitas medicações. Em junho de 2025 eu entrei na aliança, comecei a fazer os alinhamentos, rodar os protocolos, fazer os pense comigo, foram muitos pense comigo com a minha anfitriã, fiz conversas difíceis e hoje eu tenho clareza do que eu quero e
quando existe pré-queda, porque existe, né? Eu consigo perceber qual é o padrão que precisa ser rompido. E depois que eu entrei na aliança, a minha vida ficou mais alinhada. Hoje eu me sinto mais presente, mais feminina, menos reativa. E um grande celebre para mim hoje é que eu consigo me posicionar publicamente, porque antes era muito difícil para mim gravar vídeos. Hoje eu já gravo vídeos com mais facilidade, falar com autoridade, sem medo de julgamento, porque essa era a dificuldade que eu tinha antes, né? E o que fez diferença para mim na aliança, com certeza, foi rodar os protocolos e fazer os PDAs. Eu rodei muitos protocolos de culpa, dependência emocional, de medo. Os encontros semanais foram libertadores para mim, são até hoje libertadores. E isso me trouxe consciência sobre os padrões que eu repetia. E não foi só aprender, só entender isso. O importante foi aplicar, porque no começo eu estudava, eu rodava protocolo, até entendia, mas não aplicava. Foi a partir de quando eu comecei a aplicar e fazer os meus PDAs com frequência, foi quando tudo começou a mudar, e hoje eu vejo o progresso muito mais rápido do que no começo. Teve pré-queda, teve muitas, não foram poucas. Só que antes o que eu chamava de pré-queda, hoje eu vejo como correção de rota, vamos dizer assim, né? E hoje eu entendo que ela aparece quando existe esforço sem alinhamento, permanência sem verdade, conexão sem limite. E hoje eu entendo que a pré-queda vem para evitar algo pior. E se a gente não percebe isso, não decide e não rompe esse padrão, o pior sempre vem depois e acaba repetindo mais pré-quedas e mais pré-quedas. Hoje eu consigo identificar, eu consigo perceber e já na hora eu paro, percebo, decido o que eu vou fazer e me alinho, né? Então esse é não é um celebre só do que eu conquistei, né? Mas é de quem eu me tornei nesse processo, né? Mais consciente, mais alinhada, mais responsável pela minha própria vida, né? Então hoje eu percebi que o que me faltava era esse alinhamento, essa constância, essa consciência, né? E esse processo está mudando totalmente na minha vida. Esse é o meu celebre comigo hoje que eu quis compartilhar com vocês. Gratidão.